Realmente, depois de ouvir aí os cinco, com tanta coisa que já foi trazida, é difícil acrescentar alguma coisa. Ainda mais dois filósofos, professores. Mas a minha fala, ela vai muito da minha experiência, da minha vivência e dos meus estudos pessoais, e, na verdade, de todos nós. Né? E a primeira coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte, que eu estava aqui pensando. Eu, quando tinha 17 anos, não fazia a menor ideia do que era projeção astral, nunca tinha ouvido falar viagem astral, projeção astral, experiência fora do corpo, nada, nunca vi um livro sobre essas coisas. Não tinha noção disso. Estava começando a voltar a acreditar em Deus e tal, mas lendo teologia, mas nada do espiritualismo, do espiritismo, não conhecia nada disso. E caiu nas minhas mãos um livro chamado Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro. Era ali no início dos anos início não, meado dos anos 70, plena Guerra Fria, né? Era um livro que trazia muitas experiências, muitos experimentos feitos dentro da União Soviética com paranormais como Nina Kulagina e diversos outros, que eu até conhecia aqui em Salvador, nos anos 90, no Congresso Internacional de Espiritismo. E depois de ler esse livro, tinha muita coisa de parapsicologia, né, controle mental, tinha umas experiências bem interessantes, telepatia, tinha muita coisa interessante. Aí eu comecei a fazer uma coisa que eu chamava, eu batizei, lá nos meus 17 anos, eu batizei de controle de sonho. Controle de sonho. O que eu fazia? Eu, quando ia dormir, pensava, eu quero sonhar que estou andando de moto. Nunca tinha andado de moto com 17 anos. Quero sonhar que estou andando de moto. De noite, dormia, eu sonhava que estava pilotando a moto. Nunca tinha pilotado a moto. Nem sabia. Sonhava. No outro dia, me concentrava, de noite concentrava, quero sonhar com a garota tal lá que eu gostava, que eu tinha minha atração, quero sonhar com ela. Sonhava. No outro dia, dormia, quero sonhar que eu estou pegando onda, estou surfando numa prancha de fibra de surf. Eu não surfava. Estou eu surfando. E por aí vai. E levei um tempo com essas experiências mais de controle de sonho. Eu estabelecia o tipo do sonho e eu sonhava. Cheguei a ter um certo controle nesses meus experimentos adolescentes. Né? Eu sonhava com o que eu queria. Mas eu sabia, e hoje não tenho a menor dúvida, que aquilo era puramente sonho, puramente criação da minha mente. Puramente uma criação mental, todos eles. Né? Mesmo agora, com toda a bagagem que eu tenho de estudo, de prática, projeção astral, eu não tenho a menor dúvida. Aquilo é um sonho que eu criei pela minha mente. Eu desenvolvi um certo controle, por isso que chamava de controle de sonho. Eu sonhava com o que eu queria. Tá? Em 78, eu comecei a ler livros, Yogi Ramacharaka, o Raja Yoga, o Hatha Yoga primeiro, Raja Yoga. Comecei a fazer yoga, comecei a me desenvolver do relaxamento, né? Toda uma prática de controle mental, meditação. Aí entrei por isso aí. Ainda não conhecia nada de projeção astral, só na yoga. Né? O exercício respiratório, um bocado de coisa, mudei minha alimentação e tal. E comecei a praticar. Fiquei praticando relaxamento, papapá. Aí, ainda no mesmo ano, 78, eu comecei a descobrir, a encontrar nas livrarias livros de projeção astral, porque eu só li 4. Naquela época existiam 4 livros, era A Projeção do Corpo Astral, Viagem Astral, acho que era A Experiência Fora do Corpo e A Viagem de uma Alma. 4 livros só que eu li nessa época. Né? E quando eu comecei a ler o primeiro, que eu não lembro qual foi deles, comecei a ler o primeiro, eu aliei aquilo que eu vinha praticando da yoga, o relaxamento, o controle mental, concentração e tal, tudo aquilo que eu estava desenvolvendo com o sistema yoga, né? E agora, com o que eu estava lendo, aí sim, comecei a ler sobre projeção astral, eu aí comecei a desenvolver uma técnica que eu batizei, que parece um contrassenso, de dormir acordado. Dormir acordado. É um contrassenso, né? Como é que você pode dormir acordado? Por alguém falou aí, quem dorme é o corpo. O espírito não dorme. Né? O espírito não dorme, quem dorme é o corpo. Então, eu induzia, eu já, com o exercício respiratório que eu vinha fazendo, né, eu controlava a respiração. Minha técnica consistia basicamente
induzia um relaxamento, o corpo estirado na cama, né? Eu ia diminuindo a respiração cada vez mais, respirando cada vez mais lentamente, enchia o pulmão e soltava, mas muito lentamente, e levava um tempo, né? Nesse processo de controle da respiração, e a mente totalmente desperta. À medida que o tempo ia se prolongando com esse exercício respiratório, com esse controle da respiração, diminuindo a respiração, até o tórax não se mexia, entrava o mínimo de ar, né? Chegou um dia, né? Comecei a sentir a mão flutuando, depois o braço, não vou poder detalhar aqui, porque o tempo é curto, né? Até que o primeiro dia eu saí do corpo integralmente, mas produzi todo o processo totalmente consciente, não adormeci, não cochilei, a mente estava alerta, desperta o tempo inteiro. Da hora que eu deitei, comecei a fazer o relaxamento com o controle da respiração, até a hora que eu senti o corpo flutuar, solto, desgarrado, né? Já descoincidido do corpo físico, e me levantar, e aí começava a experiência, muitas, sempre saindo, né? Nessa época de 78, 79, que foi o meu auge, lá no meu início, dia sim, dia não, eu conseguia produzir a saída totalmente consciente. Então, eu não dormia, eu não cochilava. Por isso é que eu sempre tive uma dificuldade de entender e de aceitar a ideia do sonho lúcido. A ideia do sonho lúcido. Por quê? Eu não dormia. O que eu chamo de dormir acordado é porque eu levava o corpo ao adormecimento. Quem via de fora está dormindo. Sono profundo. O corpo realmente estava no sono. Mas eu, a mente, o espírito, a alma, estava totalmente consciente, totalmente lúcido, totalmente desperto, acordado. Então eu saía. Todo o processo completamente consciente. Então, como eu levei muito tempo fazendo isso, só saía assim. E nos 4 livros que eu li, em tudo que eu li naquela época, nenhum autor falava em sonho lúcido. Nenhum dos autores que eu li lá no início falava de sonho lúcido. Nenhum falava de sonho lúcido. Na verdade, gente, eu só vim ouvir falar em sonho lúcido, eu não sei se tem 10 anos. Já quando começou esse boom de YouTube, não sei o quê, canal, que eu comecei a ouvir alguém falar em sonho lúcido, eu no início vi aqui, o que é sonho lúcido? Aí fui pesquisar, o que é o sonho lúcido? Porque eu nunca tive sonho lúcido, eu não tinha sonho lúcido. Eu produzia a saída consciente, eu saía acordado. Se eu sair acordado, não cochilei, não adormeci, como é que eu posso estar sonhando? Eu saí totalmente consciente. Muitas vezes eu vi meu corpo deitado na cama, eu saía pela minha casa, no meu quarto, ia para a sala, tudo igualzinho como era, no que eu chamo de zona etérica, vendo aqui do plano físico, tudo igualzinho. Eu ia para a rua, flutuasse para a cidade, viajei de uma cidade para outra. E eu não estava dormindo, eu não cochilava. Então, eu produzia esse fenômeno totalmente consciente, eu saía totalmente consciente. Então, eu nunca consegui aceitar, nunca entrou em mim, nunca engoli, na verdade, né? Nunca digeri essa ideia do sonho lúcido. As colocações de Júlio foram muito interessantes, que eu nunca tinha ouvido antes. Algumas nuances que o Júlio colocou, bem interessantes, né? A pessoa está projetada, está fora do corpo, pode ter um sonho lúcido. Mas mesmo assim, Júlio, e já aqui provocando para o debate, que em seguida, né? Eu tenho uma dificuldade de chamar de sonho lúcido. Para mim, que lá no início do meu desenvolvimento, lá nos 19, 20 anos, não ouvia falar em sonho lúcido, e eu provocava essa saída totalmente consciente, não era sonho. Não podia ser sonho. Eu nem dormia. Eu saía do corpo sem dormir. Né? Eu estava totalmente desperto. O corpo é que estava dormindo. Então, eu sempre tive, e até hoje, tenho uma dificuldade. Então, para mim, primeiro lugar, vou botar de uma forma mais genérica. Se você está saindo do corpo, é uma experiência fora do corpo. Você saiu consciente ou não saiu consciente, ou despertou depois, mas se você tem certeza que você esteve fora do corpo, você viu seu corpo, mesmo que não tenha produzido o fenômeno conscientemente,
pode ter sido uma saída involuntária, tive muitas projeções involuntárias, meu canal tem vários vídeos, né, na fazenda, tá, tem vários, que eu saí consciente, mas involuntariamente. Né? Então, tem muitas experiências que você sabe que você está fora do corpo. Você não tem a menor dúvida que você está fora do corpo, mesmo que não tenha provocado a saída, né? Mesmo que não tenha autoinduzido, né? Nem assistida. Você saiu, muitas vezes, né? De forma involuntária. É uma experiência fora do corpo, de forma genérica. É uma experiência fora do corpo. Você saiu dali e viajou para outro lugar, viagem astral, foi para o mundo espiritual, foi para o plano astral, é uma viagem astral. Então, chamar de experiência fora do corpo, viagem astral, projeção astral, para mim dá tudo no mesmo. Dá tudo mesmo. Então, eu não uso no meu programa, nenhum livro meu você vê lá a expressão sonho lúcido. A trilogia Sanakai, nenhum outro falando de projeção astral, nenhum eu uso a expressão sonho lúcido. Eu acho que a expressão, eu não sei, até outro dia perguntando a Alexei, eu acho que no nosso grupo, quem foi que criou essa expressão? Porque eu não sei quem criou essa expressão. Foram psicólogos, foram psiquiatras, eu não sei quem criou a expressão. Mas eu acho que essa expressão, quando ela foi trazida, foi importada para o nosso universo de estudiosos, pesquisadores da projeção astral, ela criou uma confusão muito grande, como o Renato falou, está criando uma confusão cada vez maior. Ela coloca em dúvida a projeção astral, porque aí muita gente começa a chamar tudo de sonho lúcido, mistura tudo, alhos com bugalhos, então é projeção, é sonho lúcido, as pessoas já não sabem mais o que é projeção, o que é sonho lúcido. Eu acho que isso faz uma confusão danada, para não dizer desgraçada, dentro dos nós que somos estudiosos de projeção astral. Eu acho que é uma confusão muito grande que está sendo feita por conta da utilização dessa expressão sonho lúcido. Então, ainda que haja essas nuances que o Júlio colocou de uma forma assim muito proficiente, acho que foi muito legal as colocações do Júlio, fazendo uma distinção assim bem interessante, muito interessante mesmo, da projeção, né? Que você está dormindo e de repente desperta, e pode já estar fora do corpo. Muito interessante. Mas mesmo assim, Júlio, eu acho que quando a gente traz essa ideia do sonho lúcido para esse nosso universo de estudo de projeção astral, eu acho que gera mais malefício do que benefício. A não ser que a gente tome os devidos cuidados. Com critério, né, para distinguir e aproximar, quando for legítimo distinguir e quando for legítimo aproximar as experiências. Já começou o debate, já estou entrando pelo debate. Desculpa. Não, é porque eu já estou, como o meu tempo já está mesmo esgotando, né? A gente já vai entrar realmente no debate. Mas só fechando assim rapidinho, e repetindo o que eu falei agora por último, né? Eu acho que a utilização da expressão sonho lúcido, ela faz mais mal do que bem, traz mais malefício, porque mesmo a gente pensando assim, se você tiver todo cuidado, um grande discernimento, mas esse discernimento, esse cuidado é muito difícil. A gente tem muita gente jovem, muita adolescente hoje entrando, começando a estudar para o astral, e que isso daí gera uma confusão grande. E aí eu acho que muita gente se aproveita para dizer tudo é sonho, você sonhou. Você sonhou. Quantas projeções astrais eu tive involuntárias ou voluntárias, quantas que eu fui para lugares, vi coisas que depois eu fui lá e confirmei, muitas. Tanto aqui no plano físico, como juntando o plano físico com o plano digital, com a minha experiência que eu chamo da cama box. Né? No meu canal tem vários vídeos assim, né? Que pode ser confirmada, cara, confirmada para mim, posso confirmar para a ciência, eu não sou cientista, não estou no laboratório, eu não posso provar isso para ninguém. Para mim, a coisa foi totalmente confirmada, que não foi nada de sonho. Né? Estava totalmente consciente, totalmente lúcido. E saí consciente, mesmo que involuntariamente. Né? E depois de um tempo com essas experiências, porque no meu início todas as minhas saídas eram produzidas, eram provocadas. Né? Mas depois de um tempo que eu comecei a relaxar e deixar acontecer espontaneamente, e mesmo quando eu não lembrava do momento da saída, eu não tinha, como até hoje, não tenho a menor dúvida, quando a minha lembrança é da experiência fora do corpo. Aí, se você não saiu consciente, não é projeção astral. Algumas pessoas dizem, para mim, isso é bobagem. Se for uma experiência fora do corpo, é projeção astral, é viagem astral, Mas vamos começar o debate. Pode